Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conferir um trecho lá da Jovem Pan Esportes, né, o programa Canelada, sobre a polêmica suspensão do Bruno Henrique. Foram 12 jogos de gancho, mas muita gente, né, principalmente torcedores rivais, achou que a punição foi até leve. E claro, vamos ver também o que o Mauro César falou sobre isso. Bora reagir juntos, créditos da Jovem Pan Esportes, link na descrição. Mauro César Pereira, né, tá com a gente aí na mesa. Ô Mauro, sempre as pessoas falam, né, é de mim, né, falam muito, clubista, e eu não tomo opinião baseada nisso. Eu zoo, eu comemoro, eu fico brabo. Agora, minha opinião, eu achei uma punição leve, porque se foi considerado que ele teve uma postura antiética, não me interessa se ele prejudicou o clube ou não. Se ele teve uma postura antiética, se ele cavou o cartão, se pessoas ligadas a ele apostaram alto naquele cartão, para mim, a punição deveria ser mais rígida. E outra, a defesa, Mauro César Pereira, ainda quer recorrer. São 12 jogos, que para mim saíram bem barato para o Flamengo, e 60 mil de multa, Mauro. É um caso do Bruno Henrique que vem sendo muito questionado, por isso. Porque a punição dele foi bem mais leve do que a de outros jogadores, Mauro César Pereira. Bem, boa noite a todos. Essa comparação é típica de quem não leu o inquérito, quem não tentou entender nada. Não dá para você comparar quem roubou uma banana com quem roubou um banco. Você não pode comparar um jogador que comete um deslize grave que o Bruno Henrique cometeu e merece ser punido veja bem, no inquérito não há nada que comprove que ele passou o resultado, que ele passou a informação privilegiada. Não tem. Tem suposições. A mais clara é assim: Bruno Henrique liga para o irmão dele na véspera do jogo contra o Santos. Começa a falar sobre o assunto, ele puxa o assunto e aí depois ele telefona. Aí no inquérito diz que ele provavelmente, algo assim, provavelmente falou sobre, provavelmente não é nada, é uma suposição. Então o inquérito, ele não é, digamos assim, tão contundente como as pessoas imaginam. Elas não leem, inclusive jornalistas não leem, mas têm opinião. Interessante isso. Veja bem, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido. Só acho uma questão, ele foi enquadrado num artigo específico que tem um parágrafo que dá de 12 a 24 jogos pelo delito cometido, digamos assim. Então, acho que tinha que ser pena máxima aí. Porque, mais de uma vez, ele dialoga sobre esse assunto com o irmão dele. Ele não fala, vou tomar o cartão dia tal e tomo o cartão da maneira que as pessoas imaginam, porque, veja bem, a primeira conversa que ele fala contra o Santos é 64 dias antes do jogo contra o Santos. 8 partidas depois. Nem o técnico era o mesmo entre o momento em que ele tem esse diálogo e quando o jogo acontece com o Santos. Era o São Paulo e depois já era o Tite. Então, óbvio que ele não tinha como prever. A informação privilegiada ali era Botafogo, o jogo seguinte, que ele tomou o terceiro cartão. Se ele tivesse falado, vou tomar conta do Botafogo, seria. Então, aí a coisa já morre. Ela esquenta porque na véspera ele retoma um assunto no WhatsApp com o irmão dele e tem um diálogo por telefone que não foi gravado, não tem a gravação, não se sabe o que foi falado. Então, fica uma suposição muito forte, evidente, lógico, mas não há comprovação. Então, eles não conseguiram enquadrar o Bruno Henrique em algum artigo que fosse, que desse a ele uma penalidade maior. Essa comparação com os caras do ano passado, isso é de uma estupidez imensa, porque ali você tem o jogador que recebeu dinheiro, jogador que confessou, jogador que prometeu tomar um cartão, não tomou, mas recebeu grana. É totalmente diferente. Todos estão errados, mas existem diferentes níveis de erro. Você não pode comparar um assalto a um banco ou roubar uma banana na feira. São coisas diferentes. Até a diferença de furto e roubo, né? São coisas distintas. Então, você não pode achar que porque no ano passado os jogadores foram punidos assim, todos... Não é igual. Claro que não é igual. Não é porque ele é do Flamengo. Claro que o fato dele ter bons advogados, como tudo na vida, né, ajuda. Óbvio que sim. Se você tem dinheiro, você vai ter os melhores advogados, você pode ter uma chance com qualquer ação de êxito muito maior do que se você não tiver grana para pagar um bom advogado. Isso é evidente. Como se você tiver dinheiro, você vai ficar doente, você vai para o melhor hospital, o melhor médico, você tem uma chance muito maior de sobreviver se tiver uma doença grave do que o pobre coitado que não tem, de repente, uma assistência tão boa. Ou que está num local de pouco recurso, etc. e tal. Então, não dá para ficar comparando. Isso é uma tolice, é absurdo. Eu fico, assim, impressionado como vários colegas repetem essa história. E, cara, vai ler o inquérito, quer comentar o assunto, se prepara, se informa minimamente. O Bruno Henrique merece a punição. Acho que o Flamengo não deveria se envolver nesse negócio, porque esse é um problema dele, não é do Flamengo, não é do clube.
As conversas são entre ele e o irmão dele. O clube é sim prejudicado, porque ele vai ficar 12 jogos fora agora, a priori. Então o clube está sendo prejudicado. Deveria, como a lei determina, né? Me parece que nesse caso você pode suspender a remuneração, né? Como aconteceu com o Guerreiro na época lá do doping, né? A do Gabriel acho que pagaram. Não deveria, que ele estava suspenso por uma bobagem que ele cometeu, né? Então, o Flamengo mandar lá postagem na rede social, se solidarizando com os jogadores, tudo isso é só um absurdo, acho errado. Advogado do Flamengo não tinha que estar lá. A única coisa que eu acho tolerável é o clube falar a verdade, que é: não me senti prejudicado por esse cartão, foi no final do jogo, não mudou nada. Ok. Isso até eu posso fazer um esforço para entender. Agora, o advogado do Flamengo participando da defesa ali junto com os jogadores, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aliás, eu fico imaginando a felicidade do novo patrocinador do Flamengo, né? Tanta festa pelo novo patrocinador, que é uma casa de aposta. Aliás, a casa de aposta, né? Aí, de repente, você tem o jogador nesse imbróglio todo e o Flamengo: olha aqui, tamo junto. Tamo junto como, amigo? Porque ele não fala, no inquérito não aparece ele falando algo que fosse determinante, ou seja, ele não tem informação privilegiada, ela não aparece nas conversas, fica no ar, mas o diálogo é travado. A pauta ali, e tem uma que, para mim, a que mais me incomoda é pouco citada, a página 19 do inquérito. Anote o número da página, se você tiver curiosidade, vá lá e procura na internet e leia o inquérito. Corinthians e Flamengo, 23 de outubro, Itaquera, o jogo, Campeonato Brasileiro. No dia do jogo, o irmão dele manda mensagem: e aí, tio, dá para tomar... Tio, uma gíria, né? E aí, tio, dá para tomar um cartão hoje? Hoje dá não, já tô com um. Como assim hoje dá não? Já tô com um? Que diabo é isso? O Bruno Henrique, na primeira vez que ele foi procurado por alguém para falar sobre isso no WhatsApp, fosse irmão, mãe, pai, que fosse, tinha que cortar o assunto de forma abrupta, enfática e falando até uns palavrões de preferência. Ó, você vai para aquele lugar, cara, não me envolve nesse rolo, não. O jogador não pode dialogar sobre o cartão amarelo com ninguém. Se ele combinar com o técnico, é até uma outra discussão, até de ética e tudo, se isso é correto ou não, embora esteja incorporado ao futebol há muito tempo, mas não estou nem entrando nessa questão. Se o técnico falou: olha, eu quero que você tome um cartão nesse jogo para ficar fora do outro e voltar no jogo seguinte, que é o jogo mais difícil. Isso ele não pode falar nem para a mulher dele, nem no confessionário para o padre. Vai que o padre gosta de apostar. Tem que falar com ninguém. Ninguém. E os jogadores, os técnicos, os departamentos de futebol, eles agora precisam entender como funciona, porque agora você tem as bets. E com a entrada delas, e elas são importantíssimas, né? Estão botando muito dinheiro no futebol. Então você tem que saber que essa informação virou informação confidencialíssima, não dá para conversar com ninguém. E ele fala, ele dialoga sobre o assunto com o irmão, né? Ele dá corda para o assunto, ele fala sobre o assunto ali. Então eu acho que isso é o bastante para essa punição. Nesse artigo, que foi o máximo que conseguiram enquadrá-lo, só que a pena não foi máxima. Porque a pena é de 6 a 12 jogos. Mas se for atleta, por exemplo, no parágrafo seguinte, parágrafo único desse artigo, isso está especificado, que ela vai de 12 a 24. Então, acho que tinha que ser 24 jogos. Acho que o Flamengo não tinha que recorrer, tinha que ser cobrado do Bruno Henrique. Como é que você faz um negócio desse com o Flamengo, Bruno Henrique? Isso que o Flamengo deveria fazer, é a minha opinião, tá? Agora, comparar o que aconteceu no ano passado com outros jogadores são coisas diferentes, gente. Aí, assim, aí é desinformação. Isso não é uma defesa do jogador, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Apenas não dá para chegar e você querer a pena porque eu acho isso, porque eu acho que deve... Você acha, é o problema seu. A lei é essa. E a lei, ela precisa ser revista, porque ela é anterior ao surgimento das bets. É preciso uma regulamentação mais específica para os casos que envolvem apostas esportivas. Isso é muito, muito, muito claro, me parece. Acho que esse caso serviu para isso. E no meio disso tudo, acho que uma coisa foi importante nesse caso. Ele foi muito didático para todo mundo que está no meio do futebol, jogadores e demais personagens. Acho que todo mundo agora sabe que não pode. Se fizer, não é por falta de... nem precisa de falta de aviso. Não é possível o sujeito ser tão alienado que joga futebol, ou é técnico, ou é dirigente, ou coisa parecida, e não sabe que esse rolo do Bruno Henrique está se arrastando há muito tempo. Mas é preciso entender isso. No inquérito, gente, não é nenhum momento em que eles tenham conseguido pegar pegar no pulo, que seria ele dando informação e se concretizando no cartão. Ah, mas ele falou do jogo com o Santos, são 64 dias. O que parece ali que ele falou uma coisa totalmente aleatória. Contra o Santos, olha no Google, como que diz, poderia ser, olha contra o Real Madrid, sei lá quem, poderia falar qualquer bobagem, nem sei porque ele falou, porque não tem lógica. 64 dias, 8 datas, 8 jogos, aliás. Seriam 9, seriam 9, não fosse o adiamento do jogo do Red Bull Bragantino, que passou para novembro, lá para o final do mês, 23 de novembro. Quando ele falou para o irmão dele, é isso? Quando ele falou para o irmão dele que ele ia levar o cartão contra o Santos, foi bem antes do jogo, é isso? Foi 29 de agosto, o jogo foi 1º de novembro.
Não há como você prever que vai tomar um cartão primeiro, não sabe nem se vai jogar, nem o técnico era o mesmo, era Sampaoli, já era Tite. Eu não sei porque ele falou contra o Santos, o Flamengo já tinha jogado contra o Santos no turno, o outro jogo era lá na frente, muito lá na frente. Eu não sei porque ele falou contra o Santos, talvez nem ele saiba, né? Mas não faz sentido, vou tomar... Esse cartão amarelo que ele está pendurado no outro jogo é da segunda série. Ele toma o terceiro contra o Botafogo, que é 4 dias depois dessa conversa. Por isso que eu digo, a informação privilegiada seria no dia que o irmão dele conversou com ele pelo WhatsApp, 29 de agosto de 2023. Se ele falasse Botafogo, aí a informação precisa, que foi o jogo seguinte, ele tomou o cartão. Mas depois ele toma mais um, mais outro e chega pendurado, por acaso chega pendurado contra o Santos. Mas é uma diferença de 64 dias. Não tem como você chegar hoje e falar, vou tomar um cartão daqui a 64 dias. Você não sabe nem se vai estar machucado, se vai estar inteiro, se o técnico vai te escalar, quem vai ser o treinador até lá. Muita coisa aconteceu nesse intervalo de tempo. Então, o que pega realmente é que na véspera do jogo, ele procura o irmão e eles voltam ao assunto. Ele puxa o assunto com o irmão. Está lá no inquérito. E aí ele vai falar pelo telefone com o irmão. A suposição, está lá no inquérito, é de que conversaram sobre isso. Mas não tem a prova, porque não tem a conversa registrada, a gravação, nada. É uma conversa de voz, não por texto. Eu acho até que se a Polícia Federal esperasse mais um pouco e ele mantivesse esse hábito de ficar falando com o irmão dele, uma hora poderia acontecer. Poderia acontecer. Ele falar, olha, vou tomar cartão contra o Vasco. E vem o jogo do Vasco, toma um cartão. Aí ficava caracterizado. Aí ficava mais pesado para ele. Poderiam ter feito isso, talvez, esperar mais um pouco, acompanhar de alguma forma para ver os movimentos, né? Enfim, mas acho que é importante isso. As pessoas não leem o inquérito, não sabem exatamente as minúcias, os detalhes. Isso não é, repito, uma defesa. Eu acho que o Bruno Henrique errou feio e tem sim que ser suspenso. Eu acho que a suspensão tinha que ser o dobro do tempo e acho que o Flamengo não tinha que se envolver. Eu sei que se fosse um outro clube, algum não, se fosse outro clube ia fazer mesmo. Ia fazer, mas está errado também. O Flamengo não tinha que se envolver. Como o caso do Gabriel, que o Gabriel não quis fazer xixi, não foi? Aí foi suspenso. A mesma coisa, o erro do jogador. Ainda foi recebido com aplausos no CT quando voltou, como se fosse não era vítima, cara. Ele que fez a bobagem. Ele que se meteu numa rascada, desfalcou o time, aí é recebido com festa. Agora, o mais engraçado, entre aspas, não tem nada de engraçado, mas curioso, né? A palavra melhor, é o Flamengo se solidarizando na rede social com o jogador, né? Sendo que o patrocinador é uma casa de aposta. A casa de aposta em questão, né? Isso é muito contraditório. Isso faz parte, sabe do quê, Thiago? Da vocação inequívoca dos clubes brasileiros, dos seus comandantes, para passar a mão em cabeça do jogador, para paricar, não ter uma relação profissional. O jogador tem que saber que ele não pode falar sobre isso. E é mais de uma vez ali esse diálogo rolando. Na primeira vez que procuraram ele para falar sobre isso, ali no WhatsApp, já tinha que cortar o assunto. Com o irmão, com a mãe, com o pai, com o amigo, com qualquer um, gente. Não é possível que o jogador de futebol não saiba disso. E o pior, né? Se você pensar do ponto de vista de um suposto ou possível golpe, são quantias pequenas. Até isso. É de uma burrice que não dá para entender, sabe? A palavra mais suave que eu encontro é essa. Como é que o cara se mete numa enrascada dessa? E é uma atitude que não é nada recomendável, convenhamos, né? Agora é preciso entender, tem diferenças. Agora o Flamengo vai recorrer, não tinha que recorrer nada. Recorrer nada. Se não for obrigado, não paga o salário enquanto ele não tiver à disposição do clube. Fica aí treinando, não vai receber, você não está jogando. O Flamengo tinha que cobrar dele, não importa o histórico dele, a história bonita que ele tem no clube, nada disso para mim importa nesse caso. Ele tinha que ser cobrado, porque ele arrumou um problema, ele arrumou uma suspensão. Ah, mas ele combinou que ia tomar o cartão, isso não é outra coisa. Ele combinou com o técnico tomar o cartão, aí é uma coisa. Mas ele combinou com o técnico que ia falar sobre isso com o irmão dele, que ia trocar essa ideia? O irmão dele perguntando claramente. Pelo amor de Deus. Muito paternalismo. É isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão longo, o que vocês acharam da análise do Mauro César aí? Vocês concordam que a pena foi branda ou já tá de bom tamanho? Deixa aí a opinião de vocês aqui nos comentários, porque eu quero saber o que a nação pensa disso. Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma reação. Tamo junto e até a próxima.